I know. You always think you would win, but you won't. No, you won't. No, you won't. You always think you would win, but you won't. No, you won't. No, you won't. You always think you would win, but you won't. Conseguir demonstrar o conceito por trás de um projeto para o cliente é sempre um desafio. Afinal, aquele monte de anotações no papel e plantas arquitetônicas não são a melhor maneira de visualizar o projeto, não é mesmo? E se eu te disser que nós temos a solução para despertar o interesse do cliente com uma tecnologia capaz de projetar a realidade e antecipar possíveis resultados finais? Conheça a SGP AR, uma plataforma colaborativa BIM e AR para a indústria de engenharia, arquitetura e construção. Uma experiência única e totalmente inovadora.
Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Bean Talks do dia 11 de maio de 2022. Né? Nós estamos aqui com a Daniela Espanha e Inácio Pérez, diretamente da Espanha. Né? E a gente está aqui, né, dizer para vocês que a gente está no modo gravado, né? A transmissão hoje do Bean Talks é uma gravação, porque eles estão na Espanha por volta das 8 horas da noite de lá, e eu aqui por volta das 3 horas da tarde aqui gravando, exatamente para poder oferecer esse material para vocês às 8 horas da noite do Brasil, ok? Então, por isso que a gente não vai conseguir interagir com vocês no chat, exatamente como acontece normalmente, né? Daniela, deixa eu pegar aqui por cola, diretora de projetos internacionais da OHB, e o Inácio, diretor de conteúdo da European Bean Summit. E exatamente isso que a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre o Bean na Europa, a gente vai falar um pouquinho, né, do que está sendo trazido aqui para o Brasil. Né? Vamos ter um spoiler aí de um evento bem legal, que vai ser um Bean Summit Brasil, que a gente vai discutir no final da nossa conversa. Né? Então, apresento todos vocês, né? Daniela e Inácio, sejam super bem-vindos a esse papo. Obrigado por terem aceito o convite. Por favor, né? A tela e o som é de vocês. Muito obrigado por la invitación, Alexander. Y bueno, mi nombre es Ignacio Pérez Arnal y soy el CEO, el director de BIM Academy. Dirijo los contenidos del European BIM Summit y también de otros dos grandes eventos aquí en España. Uno que se llama REWIL, que es como una feria más un congreso sobre la Construsao 4.0, y también con el Building Digital Twin International Congress, que es un congreso nuevo que hacemos sobre los genios digitales, ¿vale? Con los gemelos digitales. Muito bem. Bom, boa noite, obrigada, Alex, pelo convite. Aqui pra gente ainda boa tarde, porque afinal de contas são 8 da noite, mas essa luz é natural. Né? Meu nome é Daniela Espanha, né? Alguns já me conhecem pelo Bean Tour Brasil, que eu fazia junto com o Inácio. E, na verdade, é um prazer estar participando, porque dá uma sensação de evolução. Né? Na verdade, esse encontro é a evolução de um trabalho que nós já temos feito há muito tempo. Né? A ideia do Bean Tour Brasil sempre foi trazer o conteúdo do que a gente tinha acesso aqui na Europa, através do Inácio, com os principais profissionais de BIM, né, no Brasil. Né? Principalmente você, Alex, a Carla Macedo, né? Esses que estão sempre aí nessa constante. E é uma alegria ver que isso tem trazido resultados. Né? Esse trabalho constante pela melhor informação, né? e a mais de novidade e tal, que está acontecendo no mundo para trazer para o Brasil. Então, é um prazer participar. Todo mundo sabe aqui, eu sou muito mais da comunicação e do contato do que da parte técnica. Então, é um prazer aprender com vocês e ouvir tudo isso. No que eu puder ajudar, pelas horas. Legal, Dani. Obrigado, Dani. Inácio, antes da gente começar, só para também constar, a Dani também está aqui, vai dar um apoio em relação à tradução, se houver necessidade. Tá? O Inácio fala um portunhol que dá para entender perfeitamente, né? Mas a própria Dani vai perceber se em algum momento ou outro, né, precisa de alguma incursão, né, de tradução. Né? Fora isso, assim, as conversas que eu tenho com o Inácio, eu praticamente entendo tudo. Né? Mas não sei vocês que estão aqui, né? Mas é bem tranquilo, né, a conversa que a gente vai ter. Acho que vai ser bem produtivo, vai ser bem legal. Tá? Inácio, então, por favor, explica para a gente o que está acontecendo na Europa. Né, você faz um panorama, né, de quando começou, né, em que país começou, né, todo esse movimento do BIM, né, qual é a movimentação nos demais países, né, o que está acontecendo por aí, porque aí a ideia também é posteriormente fazer um paralelo, né, do que está acontecendo aqui no Brasil, porque muita gente sabe que a estratégia BIM-BR aqui no Brasil tem muito a ver de uma assinatura, de um acordo técnico que aconteceu entre o Brasil e o Reino Unido. Então, muito das experiências que estão acontecendo agora vieram de uma conversa, né, de um acordo
que aconteceu do Reino Unido. Mas a movimentação de vocês aí é muito mais antiga, né? Então, ou seja, a gente tem muito que aprender com vocês. Então, diz pra gente como é que é esse panorama, o que está acontecendo, o que está vindo pela frente. Fique à vontade. Muito bem. Pues, muy obrigado otra vez. Y voy a intentar hacer como un paralelismo de por qué se creó el European BIM Summit y también por qué se crea el BIM Summit Brasil. La idea fue en 2014 cuando exponemos a una asociación, nosotros le llamamos colegio, de arquitectos técnicos, aparejadores y ingenieros de edificación de Barcelona. Son los ingenieros de edificación, ¿no? Y que son distintos que los arquitectos en Europa, porque unos hablan de forma técnica, mientras que los arquitectos hablan del diseño de los proyectos. En ese momento, en el 2014, nos unimos esta asociación de arquitectos técnicos, ingenieros de edificación, con Building Smart España y BIM Academy. Supongo que Building Smart lo conocéis, fue también una asociación que se fundó hace 25 años ahora, con un gran personaje que se llama Patrick McLeany, que os aconsejo ver tiene una colección de 5 vídeos sobre cómo él piensa que será la arquitectura y la construcción en el futuro. Son magníficos, vídeos muy breves, muy cortos, pero muy interesantes. Y es la persona que fundó una alianza para la interoperabilidad de la informática. En ese momento tenía este nombre complejo, ahora se llama Building Smart International, y yo lo califico como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas del BIM, porque trabajan para tener un elemento común entre todos los países, que sería trabajar con IFT, con un lenguaje, como si fuera un esperanto o un inglés, que pudiera servir para poder tener entre todos un intercambio de la información, de los datos, lo mejor posible. Entonces, nosotros, la idea de crear un summit, que la palabra summit en inglés significa pico o cumbre de una montaña, significa que nuestros invitados son los invitados, y este es mi trabajo como director de contenidos, es el encontrar las últimas experiencias, lo último de lo último en el mundo del BIM. Esto ha hecho que nuestros invitados no solamente fueran europeos, sino fueran de todo el mundo. Y hemos tenido invitados de China, de Rusia, en estos momentos, de Singapur, hemos tenido invitados de Brasil, de Latinoamérica, pero sobre todo estábamos concentrados en Europa. Europa es un país complejo, es un país antiguo respecto a otros países, ¿no? Algunos le llaman ya la vieja Europa. Y nosotros nos gustaba la idea de que pudiera ser la nueva Europa por lo que podía hacerse con el BIM, el Building Information Modeling, aplicado en la construcción. Entonces empezamos a ir identificando los mejores casos de estudio y vimos la complejidad de Europa. Para vosotros, yo creo que Europa es casi como un país pequeño, porque descubrí que toda Europa cabía dentro del Amazonas brasileiro. Claro, esto para mí fue una sorpresa, porque en todos los mapas se ve Europa grande, más grande que Brasil y casi como la mitad de Latinoamérica. Y esto es una mentira. Esto significa que nosotros, esta complejidad de nuestro continente es porque en esta pequeña porción de tierra tenemos 48 países y de estos 48 países
pusimos de acuerdo 27 países para trabajar muy estrechamente, muy codo con codo, para hacer cosas que es difícil de encontrar en otros lugares del mundo. Tenemos libre comercio, tenemos libre movilidad de las personas, no hace falta tener un pasaporte para ir de un país a otro dentro de estos 27 países. Y esto hace que realidades muy distintas pues empiecen a relacionarse. Mi primera sorpresa fue encontrar, por ejemplo, quién inventó el BIM. El primer año del European BIM Summit pensaba que lo mejor era ir a la raíz del BIM. Y encontré un personaje que es Gabor Gohar, que es el que fundó Graphisoft y Archicad. Él en 1982 él es físico y empezó a hacer unos planos de instalaciones eléctricas, de agua, pero veía la dificultad de hacerlo en 3 dimensiones. Un tubo, algo pudiera verse, leerse en el espacio. Y de allí apareció Archicad. Y lo hizo con arquitectos. Y esto es, por ejemplo, una diferencia total con otros softwares. Por ejemplo, Allplan se inventó por Georges Lemaitre, que es ingeniero, no es arquitecto, y Revit no fue inventado por arquitectos ni ingenieros, fue inventado por programadores informáticos. Y por eso, cada una de las plataformas son distintas y la manera de trabajar es distinta. Y por eso hemos de entender que el BIM, o yo por lo menos lo que defiendo, es que el BIM es una solución única para cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos una tipología de edificios, si somos arquitectos, si somos ingenieros, si somos incorporadores, si somos constructores, si somos fabricantes, no hay ningún programa, ningún software único que sirva para todos los países del mundo, para todas las profesiones de la construcción del mundo y para todos los proyectos del mundo. Hay software específico para hacer evacuaciones en 3 dimensiones cuando hay un fuego en un edificio. Y esto hay otros softwares que nunca lo harán. Hay softwares específicos para hacer plantas nucleares en BIM o trazados ferroviarios. Y esto es muy distinto que hacer una edificación de viviendas. Inácio, deixa eu interromper, Inácio, deixa eu interromper. Isso que você está falando é uma realidade, porque as pessoas ficam, por vezes, bitoladas, ficam, né, olhando sempre para frente para sempre uma solução ou um determinado fabricante, porque ele, né, chama atenção, tem um poder, de repente, de marketing, né, um poder comercial tão forte que as pessoas só olham para ele. Né? E a gente tem que entender que dentro do mundo BIM existem diversas necessidades e não tem uma solução que atenda a tudo. Né? Tanto que eu falo nas minhas aulas, né, quando eu dou aula na pós-graduação, né, que existem softwares que são generalistas, que atendem de tudo um pouco, e tem softwares que são especialistas. E por serem especialistas, atendem de forma especial, especialista na especialidade. Né? Então, um software generalista, ele vai atender um pouco de tudo, mas por não ser especialista, não vai conseguir atender a todas as necessidades para aquela situação. Então, alguns casos de softwares, não vou aqui, não tem necessidade de citar nomes, né, por enquanto, mas são softwares que não vão atender todas as funções, por exemplo, de um projeto estrutural, ou todas as funções de um projeto de instalações prediais, mas faz muito bem a modelagem. Mas se procurar um outro software, ele vai fazer isso de uma forma bem específica. Né? Então as pessoas têm que entender isso. Né? São várias soluções e não apenas uma. E fora, Alex, que a gente conhece umas quantas, né? O Inácio tem uma lista, que eu acho que são mais de 1.000 softwares, ou quase 2.000 softwares, que ele vai fazendo a lista dos softwares que ele vai descobrindo pelo mundo. Não é isso, Inácio? Não acho que ele é jornalista de softwares.
de todos los sitios, que llega a más de 1000 softwares diferentes. Ignacio. Espera un momento porque he perdido el sonido porque ha entrado una llamada telefónica. Vale. Perdonad, a ver cómo lo puedo resolver. Esse número então aumentou, Dani. Esse número então aumentou, Dani, porque eu sempre tenho falado que a lista é em torno de mais de 300 softwares. Né? Sempre que eu falo para as pessoas. Mas não, eu não tenho que contestar. O Inácio trabalha junto da Build Smart. Então, a lista dele é muito mais atualizada que a minha. Né? Não, e assim, ele trabalha com 57 países, né? Então aí você imagina a quantidade de informação que chega. Não, a minha lista é totalmente desatualizada em frente a dele, com certeza. A minha lista estava desatualizada em volta de 300 e tantos. Você está falando em mais de 1000? Nossa Senhora. Eu lembro que o número que ele me falou era mesmo que me assustava. Eu sei que são mais de 1000. Eu acho que estão quase em 2000 softwares. Né? Mas assim, tem software da Polônia, do Japão, de tudo que é lugar. Tem hora que ele fala de soluções assim, não, ninguém pensou isso. Ou pensou e já tem um software, né, no mercado. Não, sem contar com as empresas que não estão vinculadas ao Build Smart. Ainda tem isso. Não é? Então, assim, eu acho que vamos esperar aí enquanto o Inácio consegue conectar outra vez, voltar a nos ouvir. A tecnologia entrou a chamada e cortou o som dele. Mas eu acho que o mais importante desse tipo de trabalho que você faz, Alex, é exatamente essa informação que você consegue achar, que não é uma informação fácil, é uma informação bem específica, né? E que você traz para o seu público de uma forma assim, muito, muito clara, muito, muito direta. Né? Eu acho que assim, só do público já ter entendido que BIM é metodologia e não é software, já é um passo importante. Mas entender que esses softwares não são simplesmente uma concorrência entre um e outro, não é questão de preço ou de trabalho, né? É também assim, não é a mesma coisa você projetar uma ponte que você projetar um edifício residencial ou trabalhar com a questão de segurança, né? Então, eu acho que, assim, na sua pós, você faz um trabalho bem forte nesse sentido. E no que eu vejo do seu trabalho, eu vejo muito isso, essa conexão. Né, ¿me oís agora? Sim, te ouvimos, Inácio. Você me ouve? ¿Me oís? Sim, nós te ouvimos. Tá. Entonces, Ô, Inácio, comenta com a gente. Não é verdade que as suas listas são mais de 1000 softwares? ¿Cómo? Perdona. ¿Verdad que tienes una lista de más de 1000 softwares diferentes? ¿No? No de 1000. Tengo unos 3000 ahora en estos momentos. Viu, Alex? Eu achei que... Eu errei por um zero. No, porque estos son 3000, Alexander, que son de distintos países del mundo y para distintos usos, ¿sabes? Y entonces esto los voy recogiendo a medida que me van llegando, pero sí, es interesante para ver la importancia de esta constelación, esta galaxia de software que uno necesita para introducir en su trabajo. Pero estoy totalmente de acuerdo, Alexander, con lo que tú decías, porque es como un médico, ¿no? No hay ninguna herramienta o ninguna pastilla que sirva a todo nuestro cuerpo. Pues es lo mismo con el BIM, ¿no? Quizá haya algún software que es como la aspirina, que sirve casi para todo, pero bueno, no resuelve todo. Pues entonces, siguiendo un poco con este tema, lo importante es que de alguna manera también queríamos ver cuál fue el primer país que implantó. Y queríamos entender por qué un país, hasta que descubrimos los países nórdicos, eran unos países que habían hecho los deberes, habían hecho los homework antes que ningún otro país.
descubrimos que Finlandia, que es un país de 5 millones de personas, fue el primer país que en el año 1992 dedicó la cifra de 40 millones de euros, hace 30 años, para poder introducir el BIM, pero pensando en como una herramienta para mejorar la edificación y la construcción y las inversiones. Inácio, repete Es o un ano. país. Repete o ano. Qual o ano? Es, 1990. ¿perdón? Se ha implementado en Finlandia en 1990, ¿verdad? En 1992. Eu fiz En essa pergunta. 1992 Eu fiz, dan 40 millones de euros a Arto Kiviniemi, que ahora es profesor emérito de la Universidad de Liverpool, para que viaje por todo el mundo y haga un cambio en el mundo de la construcción. Y yo no sabía por qué y lo entendí. Y era porque en Finlandia, desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, hay una capa de hielo en todo el país. ¿Hielo? Gelo. Uma capa de Gelo. gelo. Y por lo tanto, no se puede construir durante todo el año. Y si tú estás construyendo una escuela y llega el mes de octubre, ya has de abandonar la construcción, porque hasta el mes de mayo no podrás volver a construir. Entonces, ¿para qué introdujeron el BIM? Era para hacer que pudieran cumplir con los plazos de tiempo en la construcción. Si esto tenía 6 meses para terminar, el BIM o cualquier otra herramienta tenía que ser útil para hacer que aquella edificación se terminara en aquel tiempo. Y entonces, para ellos, el BIM ha posibilitado lo que llamamos la construcción industrializada. El BIM ha servido para ya no construir edificación, sino para fabricar edificación. Ellos fabrican edificios dentro de naves industriales y cuando hay hielo, nieve, mucho frío, no pasa nada. Siguen construyendo porque siguen fabricando partes, módulos de edificios con BIM, con toda la información del BIM, con lots, que es muy interesante porque son lots 500, o sea, máximo de información dentro del modelo digital, porque necesitan fabricar todos los edificios como si fueran carros, ¿no? Como si fueran automóviles. Entonces, hubo un segundo país que empezó a trabajar muy fuerte el BIM, Inácio, y fue Reino Unido. deixa eu interromper, deixa eu voltar à Finlândia. Porque assim, eu preciso entender uma imagem que a gente usa aqui no Brasil, inclusive nas aulas, eu não me lembro qual é a referência. Quem foi que criou a referência? Mas eu me lembro que inclusive o Jefferson do Sebrae, ele se utiliza dessa imagem e dali aquela imagem se espalhou e muita gente se utiliza. Onde diz que na Finlândia, sendo o primeiro país, né, na Europa, se eu não me engano está datado de 2007 ou 2009, acho que é 2007, sendo o primeiro país a ter um BIM mandate, né, ou seja, uma ação de Estado, né, para ter projetos obrigatoriamente em BIM, se não me engano, projetos governamentais, se eu não me engano. Né? Então você está falando de 1992, que já o movimento deles é bem mais antigo, né, do que isso, né, e veio culminar no mandate, né, para 2007. É isso que eu entendi, né? Exacto. Porque un mandato, Alexander, no lo haces en un año. Necesitas entender por qué el gobierno obligará a todo el sector de la construcción a cambiar la forma de trabajar. Y entonces, A mudar. 10 años, mudar la forma de trabajar, ¿no? Entonces, 10 años antes, casi 15 años antes de hacer el mandato en Finlandia, empezaron a estudiar todas las posibilidades, porque ellos querían
mudar el modelo productivo de la construcción, porque no era eficiente en el país. Y de ahí este trabajo para ir ayudando a crear proyectos pilotos hasta que en el 2006-2007 es el primer país en hacer un mandato gubernamental para que todos los proyectos para la administración pública sean proyectos realizados con datos digitales. Este es el foco, ¿no? En el 2006-2007 vamos viendo también cómo Estados Unidos implanta el BIM. ¿Y quién implanta el BIM en Estados Unidos? No hay ningún foco para mudar el modelo productivo de la construcción, ¿no? Quien implanta BIM en los Estados Unidos es el US Army Corps of Engineers. Es el ejército norteamericano. ¿Y por qué lo implanta? Cuando ellos lo explican es porque ellos, cosa que yo tampoco sabía, el primer incorporador, el primer desarrollador de construcciones en Estados Unidos es el ejército. Desarrollador, no, desenvolvedor. Sí, es que es una Desarrollador. palabra muy diferente. Sí. Desarrollador, el promotor, ¿no? Ujú. Que le llamamos nosotros en España el developer, en Inglaterra y Estados Unidos, pues el desarrollador principal de Estados Unidos es el ejército americano. Igual ¿Qué quiere el Brasil. ejército americano? Quieren controlar, conocer todo lo que tienen construido. Entonces piden el BIM para saber exactamente, como si fuera el arsenal, ¿no?, de un ejército, que necesitan saber todas las balas, todas las armas, todo lo que tienen, pues ellos mismos necesitan saber todas las edificaciones que tienen en Estados Unidos, porque no dejan de ser el primer desarrollador, constructor en Estados Unidos. Por lo tanto, el concepto del BIM es totalmente distinto. Y entonces, si vamos siguiendo, hay países, los 5 países nórdicos, que son Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia, empiezan a trabajar muchísimo con BIM, pero hay otro país que hace algo totalmente distinto. En el 2011, el Reino Unido, Gran Bretaña, a través de un ministro que se llama Francis Maude, que es el ministro de la oficina de gabinete del Reino Unido, decide mudar el modelo constructivo, pero no el modelo constructivo del país, sino el modelo económico de la construcción del país. Y por lo tanto, crea un mandato BIM para realizar en 4 años la mudanza de todos los técnicos y todos los constructores y todos los desarrolladores para utilizar datos digitales como el BIM para 4 conceptos. Un concepto que es entregar, hacer el delivery de una construcción en la mitad de tiempo. Segundo objetivo, realizar una construcción un 30% más económica en el 2025. O sea que más o menos con un plazo de 15 años se quería cambiar todo. Mitad de tiempo, 1/3 del coste. Se quería también partir por la mitad las emisiones de CO2, las emisiones contaminantes, un tema de sostenibilidad. Y el cuarto, que para mí es muy importante, se quería multiplicar por 2 las exportaciones del mundo de la construcción. Como es una isla, Gran Bretaña, si ellos son capaces de hacer edificaciones modulares que se puedan enviar a otro país, pues pueden cambiar totalmente el modelo económico de la construcción. Y entonces Gran Bretaña inventa un concepto que es el MMC, que es Modern Methods of Construction, que son métodos modernos de construcción
que todos ellos se basan en la aplicación de nuevas tecnologías. Y eso es un cambio radical. Esto es una mudanza radical en su modelo. Todo esto era lo que queríamos transportar dentro del European Design. Y entonces cada año hemos invitado distintos países, distintos expertos, distintos profesionales, mundo del software, mundo del hardware, para explicar qué es lo que iba a acontecer en los próximos años. Inácio, Y esto es un... Dime. Mas a partir dessa movimentação dos governos na Europa, foi criado um comitê europeu, né? Existe um comitê Exacto. europeu, né? Se crea el EU BIM Task Group, el European Union BIM Task Group, y que tiene un representante por cada país para estudiar el BIM y tratar de coordinar estas posibilidades de la digitalización de la construcción. ¿Vale? Y esto yo creo que es lo que ha de hacer Brasil, desde el punto de vista que me parece que tenéis 25 o 26 estados distintos, ¿no? Se podría hablar como la Comunidad Europea, que son 27 países, y ¿qué es lo importante? Coordinar los trabajos y los esfuerzos que cada una de estas regiones están haciendo. Para que si estamos todos coordinados, esto es imparable. Tiene una capacidad de mudanza del modelo económico de un país increíble. O que você falou, eu considero que é o ideal realmente para o nosso caso. Porém, não é a realidade. Nós vemos uma desarmonia entre os estados brasileiros nesse sentido. O que a gente tem hoje aqui no Brasil, em nível de união, em parcerias, é o chamado COSUD, que é uma parceria entre os estados do Sul e do Sudeste, né, envolvendo então Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí, por conta de movimentações muito mais dos governos do Paraná e de Santa Catarina, que são os mais desenvolvidos nesse sentido, né, por conta de decretos estaduais desses dois estados, né, ampliou-se, passamos a ter decretos estaduais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, os outros ainda não tiveram, mas são os únicos movimentos conhecidos aqui no Brasil, fora a estratégia BIM-BR. O Brasil, ele assinou um termo de cooperação técnica, se não me engano, em 2016, com o Reino Unido. Então, parte da experiência que a gente tem hoje na estratégia BIM-BR é por conta do conhecimento, né, troca de experiências que aconteceu no Reino Unido. A situação do Exército, que você falou nos Estados Unidos, né, é algo que a gente praticamente copiou. O Exército Brasileiro, aqui no Brasil, né, a partir de 2006, começou a ter essa mesma movimentação, e você vê, é praticamente na mesma época que os Estados Unidos colocou o Exército para trabalhar da mesma maneira, né? Então a gente tem como protagonista aqui no Brasil o Exército Brasileiro com o mesmo pensamento, né? Eu tenho um amigo meu, né, pessoal, que é o Coronel Washington Luke, e ele sempre falou para mim, olha, você sabe qual é a maior construtora do Brasil? Se chama Exército Brasileiro. Né? Então, realmente, a maior construtora do Brasil é o Exército. Então, foram eles que começaram. E nós temos agora uma movimentação na América Latina. Então, nós temos encontros de países da América Latina, né, o Brasil, né, e outros países, que fazem parte de um grupo de discussão, de troca de experiências, exatamente nesse sentido. São as únicas movimentações que eu, Alex, conheço. Né? Mas, fora isso, o Brasil ainda está muito aquém, muito distante de ter algo para fazer essa união. Associações como BIM Fórum Brasil, né? Como a CBIM, Câmara Brasileira de BIM, como a BIM, Associação de BIM, que nós temos espalhados pelos estados, tem, né, pelo trabalho deles, essa aproximação. Mas eu digo, é uma aproximação a passos lentos, como um passo de formiguinha, né? Devagar e sempre.
né? Cada um está fazendo o seu trabalho, né? Bueno, esto Uma das es coisas, né, uma das coisas que a gente percebeu no Bintur, porque o Bintur, a gente fez o Bintur Brasil, né, mas já era algo que o Inácio já fazia antes. E uma das coisas que ele também faz com o México, Venezuela, eu acho que são esses países, mas uma das coisas que a gente percebia era isso. Existem excelentes iniciativas, né? Existem excelentes projetos, mas a comunicação entre eles ainda é muito pequena mesmo. Né? A gente, quando fez o Bintur, né, o Bintur Brasil, foram em 12 capitais. E, na verdade, a gente se surpreendia muito. Por exemplo, no Ceará, é impressionante o movimento que já existe em BIM. Mas até descobrir quem são e onde estão é todo um trabalho de pesquisa. sí. É isso mesmo, né? Venezuela e México que você faz, o Bintur? Sí. Venezuela, México, también en Colombia, también hacemos cosas también en otros países de Europa, pero lo importante en este sentido, y también uniendo con lo que tú decías, Alexander, aunque haya muchas diferencias entre países y entre estados, lo importante es ponerlos en contacto, porque uno puede llegar tarde al BIM, pero llegar tarde al BIM también puede suponer evitar problemas que han habido en otros sitios y aprender de estas situaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en España no es el país más avanzado, pero en cambio en Cataluña hemos trabajado muchísimo con las administraciones públicas de Cataluña para intentar que todas las licitaciones, eso es, de los proyectos de arquitectura y construcción sean con BIM. Y ahora el 100% de todo lo que se hace de edificación y el 100% de los proyectos de infraestructuras se hacen con BIM. Entonces, claro, en España, por ejemplo, hay 17 comunidades autónomas y ocurre lo mismo. Unas están muy adelantadas, otras menos, pero hemos de luchar para que nadie quede atrás. En este sentido, os quería enseñar un documento que hacemos con cierta regularidad cuando creamos el BIM Observatory. Si me permitís compartir esta información, esto es uno de los documentos que nosotros hicimos para, como podéis ver, en estos 11 países, empezar a hacer como unas fichas, una información país por país, de una forma resumida, de cuál ha sido su proceso en BIM, para ver, para aprender cómo se hacía. Cada uno de estos países intentábamos también encontrar un caso paradigmático de edificación y un caso paradigmático de infraestructura. Pero también veíamos, y aquí veis el martillo, como si hubiera, para saber si existía un mandato BIM o no, o si existen leyes sobre el BIM o no. Y después veis también en la última posición un birrete académico, que significa si hay alguna estructura académica que una las universidades y las escuelas. Esto para mí es fundamental, porque el BIM, yo tengo 56 años, yo no aprendí con BIM. Estuve muy en contacto con tecnologías digitales mientras estudiaba, pero igual que yo hay generaciones que no han estudiado la digitalización, pero el problema fundamental es que tenemos universidades en España que aún no han incorporado el BIM. Y este sí que es un grave problema. Entonces, era ver cómo en cada uno de los países cuál es la estrategia para intentar que entre todos pudiéramos aprender estas situaciones. Después de unos países, digamos, europeos centrales, ¿no? Francia, Alemania, España, Italia, empezamos a hacer también los estudios en países nórdicos. Y estos 5 países nórdicos, a los cuales en un año
hicimos como un repaso dentro del European BIM Summit a cada uno de ellos, analizamos los proyectos en Dinamarca, Finlandia, en cada uno de estos 5 países nórdicos, y cada uno tenía una estrategia también totalmente distinta, ¿no? Islandia, como vemos ahora, pues tuvo un grave problema con BIM, porque hizo la implantación de un software específico para todo el país, y se vio que habían unas partes de la Construsao que no se podían hacer con ese software, y se rectificó y se fue evolucionando esta manera de trabajar. Entonces, esto lo íbamos haciendo de cada uno de estos países para ir viendo esta información y ir aprendiendo de cada uno de estos países. Y después hacíamos un documento. Este documento, si quieres, Alexander, lo puedo facilitar y enviarlo para si hay gente que esté interesada, lo podamos difundir, porque después ya, país por país, este estudio se hizo de una forma más profunda para ir teniendo las claves de cada uno de los países, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esto que veíamos resumido, se estaba viendo como, por ejemplo, en Alemania, el BIM no está institucionalizado desde el gobierno, sino desde las cámaras de comercio y los profesionales. Y en cambio es totalmente distinto de otros países, por ejemplo, Irlanda, en el que había una situación totalmente distinta en la que se incorporaba una parte académica muy interesante. O en Italia, que proponían el BIM desde el punto de vista de que aquellos proyectos al inicio de la implantación del BIM en Italia tenía que ser para proyectos de más de 100 millones de euros. Y cada año iba bajando de 100 millones a 50 millones de euros, a 20 millones de euros. O sea, había un concepto de que lo importante era cuál era el gasto económico para un proyecto. Yo creo que esta es una estrategia equivocada, porque pueden haber 100 proyectos de 1 millón de euros muy importantes para después hacer su Gestao y su Operasao en el futuro por un proyecto de 100 millones de euros, por ejemplo. Y esto es lo que fuimos aprendiendo país por país para ver de qué manera trabajar. Lo que vamos a hacer con el BIM Summit Brasil es una aproximación similar en la que también con últimas casos de estudio y últimas experiencias de Europa, pero también de Brasil y de Latinoamérica y de algunos países internacionales, saber encontrar cuál es la situación del BIM en estos países para aprender de su estrategia. Vemos como en países es muy importante la parte de los fabricantes, de los manufacturadores, de cómo el BIM se utiliza desde la industria. Nosotros podemos hablar desde el BIM desde el punto de vista del arquitecto o del ingeniero. Hemos hablado de los ejércitos, hemos hablado de los gobiernos. Hay una manera muy distinta en cada país de cómo incorporar. Y esto yo creo que es lo que hace tan rico el hecho de poder ver distintas operaciones para que el BIM se instituya como algo importante en cada país. Para terminar, pensad que en cada país la Construsao significa entre un 10 y un 20% del Producto Interior. Y hasta ahora no estaba digitalizado. Y hasta ahora no estaba industrializado. Esto nadie, ningún país se puede permitir que el 20% de su economía no tenga datos y no trabaje con datos. Y esto es lo que el BIM proporciona. Esta digitalización de los procesos constructivos y por primera vez tener datos para poder gestionar, manipular y operar. Y con esto quería un poco terminar
hilo argumental de por qué el BIM es algo fundamental en la economía de cualquier país, y por eso el BIM Summit Brasil no es un encuentro de gente que está interesada, es un encuentro para la gente que quiere cambiar, que quiere mudar el modelo constructivo de um país como Brasil. E isto é o que hemos de tentar fazer entre todos. Nasce, então vamos agora fazer o seguinte. Nesse ponto do vídeo aqui, da nossa gravação, isso aqui vai ficar no YouTube, né, ad eterno. Então, só para frisar as pessoas que vão ver isso aqui posteriormente, hoje são 11 de maio de 2022. Então, Inácio está falando de um evento que vai acontecer agora em junho de 2022. Né? Então, é só para marcar temporalmente aqui o nosso vídeo, porque a gente falou de algo, né? E agora a gente está apresentando algo que vai acontecer. Né? Pode ser que as pessoas vejam esse vídeo posteriormente, então saibam. Né? A gente está falando de um evento que acontece na Europa, né? Que já tem experiências de anos na Europa e que está sendo trazido para o Brasil. Né? Então agora, né, a gente vai falar desse evento. Não estão todas as pessoas aqui que estão organizando esse evento. É uma pena, é uma questão de diferença de horários, de agenda. Né? Teria a Carla Macedo, né, também a participar. Né? Tem quais são as outras pessoas, Daniela? O Jefferson do Sebrae. Jefferson, né, do Sebrae. O Jefferson está em Londres agora, num evento também, né, de novas tecnologias. Né? Então, quer dizer, juntar... É a parte bonita dessa questão da tecnologia, né? Aqui estamos. Você no Brasil, eu em Madrid e assim, em Barcelona. Né? Pois então... Aí tem o Felipe e a Nayara do Grupo AJ, né? Tem mais quem? Tem mais gente. Tem. Mas principalmente, né, a equipe da BIM Academy, da OHB, e do Sebrae e do Grupo AJ. Né? Aí, quem são os braços? Isso aí, somos equipe, né? Que são os realizadores do BIM Summit do Brasil. Né? Então, aqui eu abro um espaço agora para a gente falar do BIM Summit, falar o que vai vir pela frente, o que vai acontecer, o que a gente está propondo aí, convidar vocês ao BIM Summit Brasil, que já adianto que vai ser nos dias 1º de junho e 2 de junho, em formato online. Era para ser formato presencial, em Belo Horizonte, mas decidimos transformá-lo em formato online. Pelo menos a primeira versão no Brasil. A segunda versão já está em movimento para que seja presencial. Então vou deixar o Inácio e a Dani já explicarem melhor sobre isso. Bom, antes do Inácio, só um comentário. Primeiro, a questão, né, do ser online é porque realmente, se tem uma coisa que o Inácio é preciosista com o BIM Summit, é o conteúdo. Então, ele não queria que fizesse uma ou outra pessoa segundo a agenda. Então, para fazer online, a gente pode conectar muito mais gente. Se ele quer trazer gente do Building Smart, se ele quer trazer, né, esses grandes conhecedores, esses grandes especialistas. Né? Então, essa questão, para poder fazer para esse primeiro ano, era uma forma de garantir a participação desses especialistas de alto estande. Né? Você também está resolvendo essa questão da grade, né, Alex? E os especialistas no Brasil também têm uma agenda concorrida. Né? Até para fazer online tem que ser. Né? A segunda coisa é que esse primeiro é o primeiro de muitos, como a questão do European BIM Summit, que na verdade já vamos para a 7ª edição, já foram 6 edições. Eu estive pessoalmente pessoalmente na última, porque a antepenúltima foi no meio da pandemia, também foi online. Né? Mas é interessante pensar que é um crescimento natural. De repente, eu fiquei muito impressionada com o European BIM Summit. Realmente, de repente, eles estavam falando sobre a importância do BIM na criação dos ambientes do metaverso. De repente, você fala assim, oi? Você fala, não, porque as lojas agora, se você vai comprar tudo online e existe uma visita do espaço pela metaverso, né? No metaverso, como é que você compra no metaverso sem ter uma informação de BIM da construção?
Você ouve isso e fala, meu Deus, olha o mundo que chegou aí. Ano passado a gente falava de metaverso e ninguém sabia o que era. Hoje em dia você vai nos eventos, né, presenciais e já tem a parte do metaverso. Né? Então, assim, você vê que a informação que o Inácio traz não é uma informação que não está muito bem concatenada. É uma informação que ele consegue falar de coisas tão diferentes e tudo está conectado. Então, eu acho que a importância de trazer esse evento para o Brasil neste momento é que se o Brasil está implementando bem uma estratégia de IBMs, tem todo esse tema, né? Tem esses trabalhos tão bem feitos, e são muitos, né? Que estão fazendo, está na hora da gente usar esse momento realmente para essa conexão. Né? E poder trazer o conhecimento dos grandes especialistas do Brasil para discutir diretamente com esses grandes especialistas mundiais, eu acho que é um evento único. Você vê que sai de uma forma muito fácil de entender, porque uma das coisas que quem não quer sabe, eu não sou da engenharia, né? A minha parte é a comunicação. Eu não sou da engenharia, mas eu já entendo um monte de coisas de vinho. Então, o Inácio explica de uma forma simples. Eu sigo seus programas também, Alex. E é fácil entender, tem uma lógica por trás disso. Então, ver um evento desse porte na Europa, estando chegando no Brasil, na mão de especialistas realmente comprometidos para colocar isso no público brasileiro, olha, dá um quentinho no coração, né? Porque a construção não é só indústria, é emprego, né? É muita gente ligada a isso, é sustentabilidade, né? O que quer dizer saneamento básico no Amazonas hoje em dia? Né? Então, estamos falando de cidades imensas, do lado do rio, e que ainda tem um vasto saneamento básico. Como assim? Então, é uma mudança, é uma transformação que transforma a qualidade de vida das pessoas, transforma a qualidade de vida dos trabalhadores, a quantidade de dinheiro mesmo gerado, né, nessas indústrias, de impostos. Então, realmente, assim, é emocionante ver isso tudo acontecendo. Eu fico muito feliz de ver que isso está fluindo assim e unindo profissionais tão importantes quanto esses todos que eu já... E Dani, vão ser várias palestras, né? Então, são 4 áreas temáticas, né? Usos do modelo BIM para a construção e operação, BIM para a infraestrutura, tecnologias para cidades inteligentes, e nesse caso aqui, em especial, tanto eu quanto o Inácio vamos palestrar, falando de BIM com metaverso. Vai ter BIM com metaverso, tá? Vai ter SIM, a gente vai falar sobre SIM, sobre o GeoBIM, que é o vínculo do GIS com o BIM. Tá? Então, tanto eu quanto o Inácio também vão falar sobre esse assunto, os palestrantes. E a gente também vai ter movimentos para integração acadêmica versus construção. São as 4 áreas temáticas que a gente vai ter. São várias palestras, pessoal, são vários palestrantes, tanto brasileiros quanto espanhóis. ¿Sí? ¿Quieres decir algo más, Luis? Haz tus comentarios, por favor. No, bueno, yo quizá para cerrar la contribución de hoy, yo creo que lo importante es que podamos compartir los conocimientos y las mejores experiencias que cada uno tiene. Puede ser dentro de un mismo país, puede ser dentro de una misma profesión, de un mismo trabajo, de una misma fase del ciclo de vida de una edificación o de una infraestructura, pero debemos pensar también que el BIM en sí mismo es una metodología y que además es interesante no solamente entender el BIM de una forma independiente, sino que otras metodologías como Lean Construction, como esta industrialización, como el tema del Integrated Project Delivery, el IPD, son tecnologías que hemos de ir incorporando porque principalmente nuestro sector, el de la construcción, ha quedado muy retrasado respecto a los otros sectores productivos. Y esto es algo que nosotros debemos mejorar y que nosotros debemos proveer a través de eventos como el BIM Summit Brasil, que han de posibilitar que en un momento mucha gente se pueda concentrar sobre una temática y poder aprender para aplicar.
aprender, no solamente teóricamente, sino para realmente mudar nuestras maneras de trabajar. Esto es lo más difícil que todos tenemos en nuestra manera de hacer en la vida. Mudar algo es muy difícil. Y de ahí que nuestro trabajo, todos nosotros, haciendo este tipo de eventos, para mí es algo fundamental, algo a apoiar totalmente. Legal. Pessoal, todas as informações sobre esse evento eu vou publicar tanto aqui nesse vídeo, tá? Eu vou vou colocar no chat, mas o chat se fecha, então também vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então olhem para a descrição do vídeo que vai estar tudo lá, os links necessários. O Inácio ele falou sobre o documento PDF, né, da apresentação dele, né? Ele também posteriormente, né, ele me passando. Eu também vou colocar lá à disposição para vocês lerem esse material, né, dessa análise toda que ele fez do BIM lá na Europa, né, para vocês. Tá? Também a gente vai começar a disparar isso nas redes sociais logo em breve. A gente só está finalizando a questão do site para as inscrições, né, e a gente já vai começar rapidinho lançar isso nas redes sociais. Espalhem a notícia, né, entre os colegas, entre amigos, né, entre colegas de trabalho, né, colegas de faculdade, né, vamos participar desse evento, que vai ser um evento único, né, eu digo assim, evento que a gente está, já há muito tempo que a gente não tem um evento desse porte, né, e nesse nível, né, aqui no Brasil. Então participem, tá, desse evento. Eu vou colocar aqui para a gente ter acesso a todas as informações, né, rapidinho, tá legal? Gente, muito obrigado, Dani, Nácio, obrigado pelo papo. Né, valeu mesmo pela conversa. Nos encontramos, né, no evento. Eu estarei em Belo Horizonte no dia do evento. Né, ia ser em Belo Horizonte de forma presencial, mas estarei lá de qualquer maneira, né, junto com a Carla. Né, vocês estarão aí na Espanha, mas participando junto com a gente do evento inteiro. Então a gente vai se ver de qualquer maneira, né, nesses dias. Tá bom? Obrigadão. Um abraço para vocês. Um abraço para todo mundo que está vendo o BIM Talks. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Abraço, gente. Muito obrigado. Nos vemos em Brasil. Muito bem. Tchau.